Em celebração à Semana Municipal da Consciência Negra, a Casa de Olegário Maciel recebeu o acervo do Museu Itinerante da Escravidão. O projeto traz peças utilizadas durante o período colonial e imperial no Brasil. Confira mais na reportagem com Gustavo Rubim. A estadia do Museu da Escravidão em Patos de Minas começou no dia 15 e deve permanecer no município até o próximo domingo. O Museu Municipal fica aberto à visitação de 7 às 22 horas, incluindo finais de semana e feriados, com entrada gratuita. Quem dá mais detalhes sobre a exposição é o historiador Genes Alves. Semana da Consciência Negra é um evento organizado pela Prefeitura, juntamente com lideranças e entidades do Movimento Negro de Patos de Minas, que coincide com o Dia Nacional, feriado, dia 20, Dia da Consciência Negra. A nossa semana de celebração ela vai do dia 15 até o dia 24 de novembro, com inúmeras atividades acontecendo simultaneamente em vários lugares, em vários pontos de Patos de Minas. Aqui no Museu Municipal nós temos locado o Museu da Escravidão Itinerante, que é um museu único no país, que contém dezenas e dezenas de peças, um acervo riquíssimo, que reporta aos séculos XVI, XVII, XVIII, e que está disponível aqui para visita todos os dias, de 7 da manhã às 22 horas, até no domingo. Depois ele deixa Patos de Minas. O historiador Genes Alves conta as raízes negras de Patos de Minas, uma cidade formada pelo povo negro que habitou a terra antes mesmo do branco. Nós imaginamos que a presença do povo preto aqui em Patos de Minas, ela antecede inclusive a passagem e paragem do homem branco, Porque há relatos na literatura já escrita sobre a região de muitos negros que se formaram em quilombos, negros das Minas de Paracatu e também de Goiás. Que nós temos alguns objetos presentes no Museu da Escravidão, objetos típicos da África, objetos simbólicos da cultura africana, juntamente com objetos de captura do preto, quando ele fugia, quando ele deixava o seu local de trabalho, ele deixava o seu senhor. Também documentos que falam um pouco dessas relações e transações de mercado relacionadas à figura do escravo, à figura do escravizado. Documentos que noticiam como era comprado, como era vendido e também como eram essas relações, inclusive de aluguel, de locação dos negros e negras para trabalhos em prol do seu senhor. O acervo do Museu da Escravidão traz objetos do século XVII, a exemplo de peças de uso doméstico utilizadas no trabalho, e também objetos de punição e castigo, que demonstram de modo impactante a crueldade do tempo da escravidão no país. Aqui nós temos uma instalação com objetos chamados de punição e tortura, objetos muito peculiares, assustadores até, muito importante que os visitantes tenham a sensibilidade e o emocional preparado para poder assistir, para poder conhecer esses objetos que eram utilizados num passado não muito distante contra seres humanos, escravizados aqui no país. Recortes de jornais da época mostram como eram comercializados escravos, com trechos que chocam pela desumanidade e barbárie. Exatamente. Como o negro era tido como mercadoria, naturalmente era colocado também para venda, para locação, nos meios de comunicação, que à época eram os jornais escritos. Aqui a gente tem 2 exemplares, 2 anúncios de venda e aluguel de escravas. Um está escrito: vende-se uma crioula, moça e sadia, vinda de fora, para tratar na rua de 7 de setembro, etc. e tal. E um outro que aluga-se, aluga-se uma menina de 13 anos de idade para lavar, cozinhar e mais serviços dentro de casa. A gente sabe que muitas das vezes, sobretudo essas jovens negras, elas eram locadas ou mesmo vendidas para serviços que iam muito além dos serviços domésticos. Às vezes, infelizmente, elas serviam também aos seus senhores. O estudante José Victor é amante de história e passou pelo Museu Municipal para conferir a exposição que resgata os tempos de escravidão. Foi muito para testemunhar a crueldade que eles sofriam, ver como funcionavam os objetos de tortura. Por exemplo, que nem um que eu vi aqui, o Viramundo, eles prendiam no braço, no tornozelo, e esse objeto ele tinha aproximadamente 8 quilos que ele pesava, então, e ficava por muitas horas, era um peso imenso para ficar, que a pessoa sofria nessa tortura, essa punição. Por um lado, por gostar muito de história, eu achei legal conhecer os objetos, saber mais sobre a nossa história, saber a luta, a resistência do pessoal escravizado.